Rapaziada, hoje a parada é o seguinte, vídeo do canal JR, como o Dembélé conseguiu salvar o PSG da vergonha. Como um garoto fudido e sem futuro salvou o Paris Saint-Germain da lama. Imagina a situação, seu clube acaba de perder um dos maiores jogadores do mundo. O PSG, que vivia o brilho do astro Kylian Mbappé, viu o atacante francês partir e ficou completamente órfão de seu maior craque. Quem poderia assumir o protagonismo? Quem seria o novo ídolo? Foi aí que o nome apareceu. E esse cara tá puxando um bonde que ultimamente tem ganhado o respeito das ruas e que promete conseguir o feito de tornar o PSG, que era minúsculo, agora grande. E é por isso que hoje vamos entender como um lascado como Ousmane Dembélé está salvando o Paris Saint-Germain. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Esse garoto que... Cara, o pior é que isso daí é bizarro, né? Pelo PSG nos últimos anos passaram Lionel Messi, ganhou não sei quantas bolas de ouro, passou o Neymar e tinha o Mbappé, que era o grande craque do time nos últimos anos, era o que estava com mais moral. Só que nenhum deles conseguiu ganhar o título mais importante da Europa, que era a Champions League. Tava os três caras juntos e eles não conseguiram nem sequer chegar na final da Champions. Aí se desfez de todos os craques e chegou o Dembélé, que ninguém botava fé. Saiu lá do Barcelona chutado, só lesão, nunca conseguiu fazer nada lá no clube, praticamente nem agregou no Barcelona. Mas aí ele chegou no PSG e o cara se transformou, meu. E essa temporada o Dembélé fez uma temporada incrível, de melhor jogador do mundo, e fez um feito histórico, que foi levar o PSG na final da Champions League e ser campeão com o PSG, coisa que nenhum desses craques gigantes conseguiu. Que já havia sido chamado de fracasso, rejeitado e dado como acabado, simplesmente renasceu em Paris. Na temporada 24-25, Dembélé vem calando todas as bocas dos críticos jogo após jogo, mostrando um futebol que ninguém imaginava mais ver dele. Hoje, ele é o artilheiro máximo do PSG na Liga Francesa e já superou, antes mesmo da temporada acabar, seu melhor desempenho da carreira. Na Champions League, palco dos maiores astros do futebol, ele vem brilhando como poucos. Já marcou gols decisivos e fez atuações históricas, como quando anotou 2 hat-tricks seguidos em jogos importantes contra o Stuttgart e o Brest, além de um gol salvador em Anfield contra o Liverpool, que classificou o PSG em um jogo dramático que foi decidido nos pênaltis. Sim, Dembélé virou um herói improvável do maior clube da França. Aqueles mesmos críticos que... E nessa temporada aí não tem como falar que o Dembélé só jogou em jogo pequeno. Pô, contra o Liverpool o cara foi o MVP da partida e fez gol, ele apareceu. Em todos os jogos do PSG, era ele que comandava a equipe. Tudo bem que o PSG também montou um conjunto forte. Todo mundo joga bem nesse time aí. Aí da frente então nem se fale. Joga bem o Kvaratskhelia, joga bem o Doué, o Dembélé, todos esses caras tá fazendo a temporada da vida. Chamavam ele de fracassados lá atrás, agora são obrigados a aplaudir o seu talento cada jogo. Mas acredite, nem sempre o clima foi esse. Para entender o tamanho dessa volta por cima, precisamos viajar um pouco no tempo e conhecer a verdadeira história de Ousmane Dembélé, um jovem francês nascido em maio de 97 em Vernon, interior da França. Desde moleque esse cara nunca teve nada, mas sempre teve um futebol diferente. Ousado, diferenciado e abusado. Esse skin aí do Inclusive, Dembélé. algo que chama muito atenção no futebol dele é a rara maneira de usar as duas pernas com a mesma qualidade. Isso daí é bizarro, tá? O Dembélé tem hora que ele bate pênalti de direita e tem hora que ele tá batendo de esquerda. Nos jogos do PSG, cara, presta atenção. Ele sai conduzindo a bola com as duas pernas. Você fica até besta. Você não sabe se ele é destro ou se ele é canhoto. Mas na real ele é ambidestro. Esse cara, ele é embaçado, meu. Enlouquecia qualquer defensor. No Rennes, seu clube formador, ele mostrou que não tinha medo de nada. Com 18 anos, em 2015, fez uma temporada impressionante, com 12 gols e 5 assistências. O mundo rapidamente abriu os olhos para o garoto, que era um fenômeno na época. Logo, o Borussia Dortmund contratou. Conhecido por revelar grandes craques, levou o Dembélé para a Alemanha em 2016. Lá ele explodiu muito rápido. Em apenas uma temporada pelo Dortmund, Dembélé estava com 10 gols e incríveis 22 assistências, virando uma sensação no futebol europeu. Mas não era só número não, era muito talento,
dribles absurdos, uma velocidade assustadora, fora a capacidade de bater com as duas pernas que assustava a todos. Na Copa da Alemanha, contra o poderoso Bayern de Munique, ele decidiu a semifinal sozinho com um golaço e uma assistência genial. O sucesso foi tão grande que o Barcelona, desesperado após perder Neymar para o próprio Paris. E o Dembélé, do Borussia Dortmund, ele jogava demais. Aliás, o Borussia Dortmund, o cara que faz as contratações, ele é muito esperto. Ele faz muito dinheiro com esses jovens, pô. Pegou o Dembélé quando tava no Rennes, lapidou ele lá no Borussia, começou a jogar muito, deitando contra a Bayern, e vendeu o Dembélé caro pra caramba pro Barcelona quando perdeu o Neymar. E o pior, eles não fazem isso só com o Dembélé, não. Fizeram isso com o Haaland, fizeram isso com o Sancho. O time do Borussia Dortmund é esperto, cara. Saint-Germain em 2017 foi atrás de Dembélé e pagou inacreditáveis 105 milhões de euros. Todo mundo achou que ali começava uma nova era. Será que o Barcelona estava depositando uma esperança no Dembélé? Trouxe ele para ser o novo Neymar, que nesse tempo aí o Neymar foi pro PSG, os caras falaram, não, vamos trazer o Dembélé, que ele vai suprir a posição do Ney. Só que no Barcelona nós sabemos que foi embaçada a passagem dele, dava ruim toda hora. A era Dembélé em Barcelona. Mas é aí que veio o balde de água fria. Chegando ao Barça, Dembélé não conseguiu mostrar tudo o que se esperava dele. Pior ainda, o garoto sofreu inúmeras lesões, começou a ser chamado de jogador de vidro. Entre 2017 e 2022, foram mais de 120 jogos perdidos por problemas musculares e contusões diversas. Além disso, surgiram várias críticas sobre a sua disciplina, alimentação ruim e atrasos constantes aos treinos. Muita gente dizia que ele era só fogo de palha e aquele era o fim do jogador, e que ele jamais se tornaria o jogador que todos esperavam. Só que em meio a esses problemas, vez ou outra, Dembélé mostrava lampejos de sua qualidade absurda. Na temporada de 2019, ele até marcou 14 gols, dando esperança aos torcedores blaugranas. Mas ainda assim, era pouco para quem tinha custado mais de 100 milhões de euros, entende? O Barcelona perdeu a paciência, e muitos torcedores chamavam ele de dinheiro jogado fora. Parecia que sua carreira estava agora destinada ao fracasso. Foi então que o negócio é fogo, cara. Quando o jogador começa a ter muita lesão, atrapalha muito. Igual o Dembélé, passava mais parte fora do campo do que jogando. Aí quando volta tem que pegar ritmo de jogo e para voltar em alto nível é complicado. E time igual o Barcelona, Real Madrid, eles sempre vão exigir que o jogador esteja na melhor fase. O cara tem que estar bom, porque eles investem muita grana e quer resultado rápido. Você tá no Barcelona, a cobrança não para, velho. E o Dembélé com as lesões não conseguia entregar tudo. Surgiu Xavi no comando do Barcelona, e tudo começou a mudar. Sob a liderança do técnico espanhol, Dembélé melhorou bastante em 2022 e 2023. Ficou mais consistente e parecia recuperar a alegria pelo futebol, mas ele mesmo sabia que precisava de uma mudança. Precisava respirar novos ares. E aí, em agosto de 2023, o destino bateu à porta. O Paris Saint-Germain, clube de seu país, apareceu e decidiu pagar a multa de 50 milhões de euros para levar Dembélé de volta à França. Para muitos, era a última chance do garoto provar que não era um fracasso total. Coisa boa, né? O Dembélé é francês, para se reencontrar pelo menos tá no seu país, vai conhecer a maioria da rapaziada, todo mundo fala quase a língua dele, se bem que quase todo mundo não, porque os times saem contratando cada jogador de um país, mas mesmo assim é a cultura dele, então para ele era o melhor lugar para poder se recuperar, tava em casa. O mundo do futebol esperava pouco dele, mas mal sabiam eles o que estava por vir. Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, sob o comando de Luis Henrique, Dembélé se tornou um jogador completamente diferente. Enfim, saudável, focado e muito mais maduro. Ele começou a crescer rapidamente dentro do clube. Muitos dizem que o que convenceu Dembélé para vir à capital francesa, muito mais do que respirar novos ares, foi a companhia de Kylian Mbappé. E não estavam muito distantes de marcar uma época no futebol. Kylian Mbappé fez de tudo pro Dembélé vir e pegou e foi embora pro Real Madrid. Amigo legal você, hein, cara? Futebol mundial. Mas logo veio um golpe duro. Kylian Mbappé anunciou sua saída para o Real Madrid, que era o seu sonho desde a infância. Só que lembrando que ele trouxe Ousmane Dembélé para ser a sua dupla infalível de ataque. Mas nem hesitou e nem olhou para trás antes de deixar o seu companheiro na mão. Tô indo pro Real. Aí Dembélé percebeu que era sua hora de assumir o protagonismo. E foi exatamente o que ele fez. A temporada de 2024 e 2025 tem sido inacreditável para o francês.
Hoje ele não só lidera o ataque do PSG, mas virou uma peça fundamental em partidas decisivas. Ao seu lado, ele tem garotos muito promissores e muito jovens, como por exemplo o ponta esquerda Bradley Barcola, que tem se demonstrado um jogador incrível. E outro que surgiu de repente, está tomando tudo, se chama Désiré Doué. O jogador tem demonstrado muita semelhança com o craque Neymar. E agora E o Doué já deixou claro que ele é fanzaço do Neymar. E o menino é bom, tá? Porque pra você meter 2 gols numa final de Champions League com 19 anos, você tem que ter estrela e ser diferenciado. recentemente, para fechar esse esquadrão que tem ganhado o respeito das ruas de Paris, Kvicha Kvaratskhelia. O georgino completa esse esquadrão que conseguiu derrubar o Ataque Liverpool potente, em hein? pleno Anfield. A vaga foi decidida por uma disputa de pênaltis dramáticas, mas a verdade é que todo mundo que assistiu essa disputa sabe que o PSG, na verdade, massacrou o Liverpool, que estava encaminhando a bola de ouro para Mohamed Salah, que vinha apostando todas as fichas nessa temporada e jogando muito. Temporada do Salah, Infelizmente, tá? contra o Paris, ele nem mexeu na bola. E para você ter Fez uma ideia nada. do que significa Ousmane Dembélé para o Paris hoje, foi ele que marcou um gol salvador que levou para essas decisões de pênaltis. Essa noite em Liverpool mudou tudo, provando que o garoto, antes desacreditado, finalmente encontrou o seu lugar. No campeonato Cara, e esse jogo aí contra o Liverpool, ele tem um peso enorme, porque até então o Liverpool era um dos melhores times da temporada, tava batendo todo mundo. Eu não sei se ele passou a Champions League invicto na primeira fase, mas eu sei que o Liverpool tava vindo bem demais. Só que com o PSG, por mais que o jogo foi pros pênaltis, o PSG amassou muito. No primeiro jogo, lá em Paris, quem foi o herói foi o Alisson, cara. Eles conseguiu ganhar de 1-0, mas graças ao Alisson, senão era pra tomar uns 2, 3. Foi vários milagres que ele fez. E na volta o Dembélé jogou muito, ainda fez um gol que salvou o PSG, levou o jogo pros pênaltis. campeonato francês ele já passou dos 20 gols e segue quebrando recordes. Em jogos consecutivos contra o Stade Brestois e o Stuttgart pela Champions League, marcou 2 hat-tricks que dispensam comentários, algo raro no futebol europeu. Pela primeira vez, o mundo vê um Dembélé maduro, confiante e decisivo. Luiz Henrique, seu treinador, não para de elogiar sua evolução tática, sua frieza na frente do gol e sua nova postura profissional fora de campo. Hoje no PSG, ele já não é mais aquele menino franzino e irresponsável do Barcelona. Dembélé se tornou um exemplo vivo de como o futebol pode dar segundas chances e como o talento, acompanhado de maturidade, pode superar qualquer obstáculo. A torcida dos Ultras de Paris, que estava decepcionadíssima com o time e após perder Mbappé, agora vibra com cada jogada genial do francês. Ele não é mais um coadjuvante qualquer. Agora ele se tornou a estrela, o craque principal, o que carrega esperanças do clube. E tudo isso tem impactado não só o Paris, mas o futebol mundial. Dembélé voltou a ser visto como um dos melhores jogadores do planeta. A imprensa internacional, que antes questionava se ele ainda conseguiria um espaço na elite do futebol, hoje debate se talvez ele não vai brigar pela bola de ouro. O mundo finalmente redescobriu o garoto que um dia foi tratado como a maior promessa da França, até mesmo à frente de Kylian Mbappé. Mas a história ainda não acabou. Dembélé aos 28 anos está só começando. E está vivendo um momento mágico no Paris com 28 gols em 35 partidas nessa temporada. Ele se consolidou como artilheiro do time e uma peça fundamental na busca pelos títulos. E quem sabe, uma esperança de Champions League. Essa fase excepcional está despertando interesses de gigantes europeus. Até mesmo o próprio Liverpool, que foi derrubado por ele, já demonstrou desejo em contratá-lo. E agora, com o PSG se consolidando como um dos times que vai incomodar nessa Champions League, muito graças ao desempenho de Dembélé, as expectativas estão altas e fez o torcedor francês voltar a sonhar. Se mantiver essa Novos ares fez muito bem pro Dembélé. Ele reencontrou seu futebol e nessa temporada o cara foi simplesmente o melhor do PSG. Ganhou a Champions League, deu 2 assistências na final e ainda foi eleito o craque do torneio. Sem contar que ele já tinha sido eleito o craque francês. Ele jogou demais. Eu mesmo não esperava que o Dembélé ia conseguir jogar um futebol igual esse, até porque no Barcelona ele nunca demonstrou que ia ser esse grande craque. Teve até lampejo, conseguiu ir bem em alguns jogos, mas a temporada que ele fez pelo PSG foi absurda. Ele jogou tanto que os torcedores do Paris Saint-Germain nem sentiu falta do Mbappé. Tá maluco, cara. O Dembélé foi sinistro. Dessa forma, Ousmane não apenas solidificará seu legado no Paris Saint-Germain, mas também se firmará como um dos principais jogadores do futebol mundial. E ainda resta alguma dúvida. O
futebol é isso aí, é cheio de reviravolta. Mudar de clube fez muito bem pro Dembélé, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal. Vão me dar uma força enorme. Tamo junto e até o próximo react.